Eu te saúdo com a paz do Senhor. Esta é a lição número 7 da classe de jovens. Davi, forjado por uma perseguição implacável. Na aula de hoje eu vou falar para você a importância de ser forjado pelo Senhor. Qual a importância, o que isso vai trazer para a sua vida. Também te darei as respostas da hora da revisão e algumas referências bíblicas para uma melhor compreensão da aula de hoje. Para esta aula, os louvores sugeridos, 126, 225 e 409. Texto principal: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías capítulo 40, versículo 31. É importante você compreender a ideia da águia. Eu vou te dar algum parecer aqui sobre a águia, que vai nos dar um norte sobre a questão de ser forjado. A águia, ela tem geralmente duas idades. Ela pode morrer aos 40 anos ou aos 80 anos. Quem decide isso? É a águia. A águia, quando chega aos seus 40 anos, ela começa a ficar como se fosse envelhecida. Então, o que ela precisa fazer? Ela precisa, entre outras coisas, ela precisa tomar duas decisões. Primeiro é dar um voo rasante no mar, para que, com o impacto do peso dela com a água, as suas penas saiam. Para quê? Para que elas sejam renovadas. Depois de ela fazer isso, ela pega o seu bico e fica batendo com ele numa rocha até a casca sair. Então é uma dor imensa. Isso vai dar para a águia mais 40 anos de vida. Se ela não fizer isso, ela morrerá não pela velhice, mas porque ela não consegue ser forjada, porque ela não conseguiu renovar as suas forças. Assim também é você, jovem. Você é como uma águia. E um outro ponto que eu vou falar sobre você, sobre a questão disso, é o alimento. A águia, em média, ela põe 2 ovos. E a taxa de mortalidade da águia é de 50%. Isso quer dizer exatamente isso, que a cada 2 filhotes de águia que nascem, um vai morrer. Então, qual é que é aquele que vive? O que vive é aquele que é mais alimentado. Então, quanto mais a águia alimenta um determinado filhote, é esse que vai sobreviver e outro cairá do ninho e morrerá. O que isso quer dizer para nós? Nós também temos duas naturezas dentro de nós, a espiritual e a carnal. Qual é que vai sobreviver dentro de nós? Aquela que nós alimentarmos mais. Se você alimentar mais o espírito, você será uma pessoa que tem uma vida espiritual saudável e forte. Mas se você alimentar a carne da mesma forma, você vai ter uma carne saudável e muito alimentada. Isso quer dizer que você vai ser uma pessoa extremamente carnal. Você só vai pensar nas coisas da carne e, consequentemente, a sua vida espiritual será mortificada. Então é importante que nós venhamos compreender essa dinâmica da águia, para que nós venhamos entender que para sermos forjados pelo Senhor, nós passamos por um processo. Eu vou falar com você através desse processo. Resumo da lição: em meio às perseguições e adversidades, Davi foi sendo preparado por Deus para a missão que a ele estava reservada, mantendo-se sempre fiel e íntegro. É importante essa palavra, fiel e íntegro. Assim como Jó, né? Jó era íntegro. Introdução: a história de Davi foi marcada por uma perseguição implacável. Desde o dia em que o gigante Golias tombou ao chão, a vida do jovem foi ameaçada pela postura enciumada do rei que buscava de todas as formas matá-lo. Uma grande forma de você vencer na vida, não vencer necessariamente, não é vencer, você ter um respeito pelas pessoas, é quando você alcança uma grande vitória. Uma vitória muito grande, que as pessoas observem. Foi o caso de Davi. Davi, depois que ele matou Golias, a vida dele mudou. Por quê? Porque ele conseguiu uma grande vitória na vida dele. Ele conseguiu derrubar um gigante. Qual é o gigante da sua vida que você precisa derrubar? Quando você está no Senhor, você espera no Senhor, o que acontecerá? Esse gigante cairá. Por quê? Porque você vai contra esse gigante não com as suas forças, mas em nome do Senhor. E quando você faz as coisas em nome do Senhor, o negócio muda de figura. Portanto, veja que até o dia que o Golias caiu, grande era a perseguição. No entanto, apesar da queda de Golias, Saul continuou perseguindo Davi, mas agora Davi está fortalecido, porque agora ele conseguiu uma grande vitória. Então ele demonstrou verdadeiramente ele era um servo do Senhor,
vitorioso, ele conseguiu uma grande vitória. E a nossa grande vitória, até nós chegarmos lá, nós passaremos por muitas perseguições implacáveis, por muitas situações de vergonha, por muitas situações de desprezo, de pessoas que esquecem de nós, entre tantas outras coisas. Né? Os convites que todas as pessoas estão indo para determinadas festas, por exemplo, mas nunca lembram de convidar você. Então, isso vai trazer para você um amadurecimento. Isso que é a questão de ser forjado, né? Ser fortalecido. Né? Então, à medida que o tempo vai passando, você vai compreendendo essas coisas. Na verdade, você verá no futuro que o fato de você ter sido forjado durante um grande período de tempo vai fazer com que você seja uma pessoa ainda mais espiritual e certamente uma pessoa mais feliz na presença do Senhor. Uma perseguição implacável quando a fuga é necessária. As perseguições foram se intensificando e obrigando Davi a iniciar uma época de constantes fugas a fim de salvar a sua vida. Mesmo temente a Deus, fiel ao rei, dedicado em proteger o povo de Israel, íntegro e humilde, as maldades de Saul se intensificaram e a morte se tornou uma possibilidade nítida. Veja que Davi, apesar de ser fiel ao Senhor, ser fiel ao rei, né? Não tinha nenhuma maldade, não queria usurpar o trono de Saul, ele era um exemplo para Saul, mas ainda assim Saul tinha ciúmes de Davi. Por conta disso, Davi precisou fugir. É importante, jovem, que você compreenda que haverá momentos na sua vida que a melhor coisa a fazer é fugir. Lembra que a Bíblia diz? Escapa-te por tua vida. Então, se é preciso você escapar, se é preciso você fugir para salvar a sua vida, faça isso. Se é preciso você fugir para salvar a sua vida física e a sua vida espiritual, fuja. Lembra lá de José? José estava na casa de Potifar e a mulher desejou José, mas o que José fez? Ficou? Não, ele fugiu da presença daquela mulher. Por quê? Para salvar a sua vida, salvar a sua integridade, salvar a sua fidelidade com Deus. Então, se é possível, se é preciso fugir, fuja. Por quê? Porque ainda que as pessoas vão falar de você, ainda mais se você for um homem, ainda que as pessoas venham te ridicularizar ou até zombar de você porque você está fugindo de uma mulher, por exemplo, importante é ser fiel a Deus. Importante é agradar a Deus e não aos homens. Então, se você está agradando ao Senhor, fugindo da aparência do mal, fugindo das prostituições, fugindo da mulher adúltera, glória a Deus pela sua vida. Da mesma forma, as meninas. Se tem aquele rapaz que às vezes você até está querendo, mas as circunstâncias estão ali, você vê que está forçando uma situação, fuja. Melhor você ter, não ceder, né? Aqui a grande lição aqui é não ceder à tentação. A tentação virá assim, mas você não pode dar o braço a torcer. Você precisa continuar firme, porque você é uma águia. Então a águia ela voa muito mais alto. A águia ela não faz voos baixos. Inclusive tem uma questão na águia que eu acho muito curiosa, que a águia ela faz sempre voos mais altos. Por exemplo, se o primeiro voo dela foi a 1 metro, o segundo vai ser a 2, o terceiro a 3 e assim sucessivamente, até ela chegar ao seu limite. Ela nunca repete um voo mais baixo do que o anterior. Ela sempre, o voo dela é muito mais alto. Existe um corvo que geralmente persegue a águia. Isso aqui traz muita ideia, muito interessante para nós. Na questão espiritual, porque na questão animal em si, eu tenho muito interesse assim, pelo corvo. Eu acho o corvo um ser muito interessante, né? Inclusive, não sei se você sabe, mas o corvo também fala igual o papagaio, só que ele fala melhor do que o papagaio. O corvo ele é um ser inteligente, imita vozes, por exemplo, de humanos, imita vozes de outros animais. Ele é um ser bem inteligente. Mas na questão espiritual, vou trazer uma questão aqui, uma reflexão para a sua vida. O corvo, ele começa, numa determinada altura, ele começa a perseguir a águia. E começa, vamos aqui colocar, machucar a águia. E isso pode trazer uma reflexão para nós o seguinte: o corvo pode simbolizar na nossa vida espiritual aquela pessoa que está contra nós, ou aquele grupo, ou seja, o que for, que está contra nós, na esfera humana. Então, o que a águia faz para derrubar o corvo? Ela não bate nele, ela não briga com ele, ela apenas faz uma coisa, ela
leva aquele corvo para o ambiente dela. Qual é o ambiente dela? As alturas. Quando a águia chega numa altura máxima, o corvo não consegue mais ficar sobre ela. Por quê? Porque ele não consegue ter fôlego. Ainda que ele esteja sendo levado pela águia, o ar para ele não consegue respirar lá em cima, então ele cai. O que isso quer dizer? Quando você for perseguido, inclusive dentro da igreja ou por pessoas fora também, o que você faz? Leva o seu adversário, essas pessoas que estão contra você, para um nível mais alto, um nível que eles não compreendam, porque você é uma águia. Então você vai estar sempre um voo mais alto, dando sempre voos mais altos. Então os corvos da nossa vida não serão suficientes para te derrubar. Mas mais uma vez, se preciso fugir, fuja. Assim como a águia foge para as alturas, você também deve fazer o mesmo. E trazendo até aqui para nós uma questão mais espiritual, Colossenses 3, né? Buscar as coisas que são de cima, das alturas, ou seja, fica na presença do Senhor. Estão te perseguindo? Busca o Senhor em oração, porque certamente esse corvo cairá. Em busca de Samuel. Lá chegando, abriu o coração, contando tudo o que ocorrera ao profeta. Após ouvir atentamente aos conselhos do velho amigo, o acompanhou até Naiote, ainda em Ramá. Aqui temos um importante ensinamento para todos nós. Como é bom termos em nossas vidas pessoas tementes a Deus, nas quais podemos confiar abrindo o coração, à espera de sábias palavras e bons conselhos. Ter pessoas tementes a Deus é algo que parece a cada dia que passa um pouco mais difícil, né? As pessoas hoje a cada dia mais estão querendo se afastar mais do Senhor, da presença do Senhor. Mas aqui está um profeta do Senhor chamado Samuel. Samuel aqui, ele era uma pessoa próxima de Davi, era amigo de Davi. Então Davi confiava em Samuel. Então o que fez Davi? Abriu o coração para Samuel. O que eu quero dizer para você? É importante que você tenha pessoas pelas quais você confia. Na presença do Senhor, pessoas espirituais. Para quê? Para te dar um conselho espiritual. Para te dar um conselho da parte de Deus. Quando você tem uma pessoa para abrir o seu coração, às vezes talvez nem venha um conselho, mas só uma pessoa, só o fato da pessoa te ouvir, já é de uma grande valia, né? Há quem diga que saber ouvir já é quase responder. Então observe que Davi, ele tinha essa pessoa, né? Que tinha sábias palavras, que realmente tinha bons conselhos para dar. Então é importante que nós venhamos ter pessoas assim. Recentemente eu perdi um presbítero da minha igreja, pela qual eu tinha muito carinho por ele, justamente porque ele era um homem de Deus. E quando eu precisava de algum conselho, eu sempre me aconselhava com ele. Às vezes, ele até pelo observar, pelo meu caminhar, ele já me chamava para o canto, negócio para você não tá bom, né? O que está acontecendo? Ah, está acontecendo isso e isso. É só você fazer isso, isso, isso. Então eu sempre tive nele essa segurança de abrir o coração, porque eu sabia que ele era um homem de Deus, era uma pessoa confiável, que independente do que nós conversássemos, ele jamais passaria isso para frente, ficava entre eu e ele. Então, olha que importante nós termos pessoas dessa natureza perto de nós. Nós precisamos de pessoas que verdadeiramente são pessoas da parte de Deus, porque o conselho do mundo pode até ser que uma pessoa te dê um conselho plausível no mundo. É possível? Sim, é possível. Mas a grande massa esmagadora delas vão te dar conselhos que não é da parte de Deus. São conselhos que aparentemente é bom, mas que vai te levar para a perdição. São conselhos que parecem ser bom, mas no final é uma tristeza só. Então é importante nós venhamos ter pessoas assim para que nós venhamos abrir o nosso coração. Na angústia nasce um irmão. Lembremos de que nas adversidades do verdadeiro amigo se mostra presente. É muito interessante que o amigo, geralmente, ele vai sempre se mostrar nas adversidades, nas situações difíceis. Sabe por quê? Porque quando você está numa situação muito boa, todo mundo é seu amigo. Quando você tem muito dinheiro no banco, né? Quando você tem um status, quando você tem poder ou coisa dessa natureza, todo mundo quer ficar perto de você. Quando você tem fama, todo mundo quer ficar perto de você. Mas se porventura acontecer alguma coisa e você cair lá de cima, você perdeu a fama agora, perdeu o dinheiro, perdeu tudo. Quem é que fica com você?
Lembra de Jó? Jó era um homem que era um homem de Deus. Mas quando aconteceu as circunstâncias com ele, 4 pessoas foram para ele para acusar. Olha que Jó era os olhos das pessoas que eram cegas, né? Jó era um homem que de uma grande referência de Deus, que até o próprio Deus deu referência dele. Mas quando aconteceu as circunstâncias com ele, o que aconteceu com seus amigos? Seus amigos o abandonaram. E os que estavam lá o acusaram. Então, quando você tem uma adversidade, é aí que você verá quem realmente é seu amigo, quem realmente está do seu lado. E aqui não é uma questão de você estar certo ou de você estar errado. Às vezes você pode estar errado também, mas você tem um amigo que vai, olha, você está errado aqui, mas eu estou contigo. Eu vou com você, nessa com você. É aqui que nós vemos quem de fato é o nosso amigo. Porque eu lembro quando aconteceu algumas circunstâncias comigo, quando eu estava no mundo, e uma delas eu me lembro que eu tinha um trabalho, meu trabalho me dava uma situação financeira muito confortável. Para a época era muito confortável. Hoje não ia fazer muita diferença, mas na época fazia muita diferença. E eu observava que as pessoas se aproximavam muito de mim, pessoas que eu não tenho muita amizade com essa pessoa, e começou da noite para o dia as pessoas começarem a chegar. Até que uma das pessoas, um desses homens, comentou uma coisa que eu falei, ué, que fala justamente sobre a questão de dinheiro. A pessoa que mais tem dinheiro aqui é o Giovanni, né? Porque eu estava no mundo, né? E a maioria do pessoal estava desempregado, eu tinha um salário bom. Então eu falei, ué, estou aqui por conta do meu dinheiro. Apesar que eu nunca dava dinheiro para ninguém, mas é instantâneo quando você começa a trabalhar, quando começa a prosperar, as pessoas começam a brotar na sua vida. Quando você começa a ter fama, por exemplo, as pessoas começam a chegar. Se você observar relatos de pessoas que são famosas, elas sempre falam as mesmas coisas. Quando eu estava, não era ninguém, as pessoas não estavam comigo, mas quando eu comecei a ter fama, as pessoas se chegavam. E é verdade. Então é na diversidade, é na situação difícil que você vê quem realmente é seu amigo. As lutas ao longo da caminhada em território inimigo. Imaginemos a surpresa do rei Aques, de seus súditos, ao ver o matador do gigante ali, diante deles em uma cena curiosa. Fingindo-se de louco, começou a torcer-se e deixou correr saliva de forma descontrolada. O rei filisteu, convencido de que Davi estava fora de si, permitiu que ele se refugiasse ali. Olha que curioso. Davi se fingindo de louco. E às vezes, em algumas situações, como foi o caso aqui de Davi, ele precisou fazer isso. Ele precisou se fingir de louco. Para quê? Para que aquele rei não se vingasse dele, para que não matasse Davi. Então há momentos na vida que nós precisamos fingir-se de louco. Veja que foi no meio de seus inimigos que Deus protegeu Davi da fúria de Saul. Olha como isso é improvável. Como é que Deus vai nos proteger justamente no território do nosso adversário? É justamente isso que Deus fez. Por quê? Porque Davi agia de acordo com a vontade do Senhor. Ele agia de uma forma, inclusive, até uma questão também sábia, né? O que ele pensou, o que ele deve ter pensado nesse território inimigo? Eu vou me fingir de louco para que assim as pessoas deixem eu ficar por aqui. E foi exatamente isso que aconteceu. Há momentos que nós temos que nos fingir de bobo mesmo. Ou no caso de Davi, ser mais prático, né? Ser louco, fingir-se de louco. Para quê? Para que as pessoas deixem você de canto. Não está todo mundo querendo, de repente, fazer um mal a você, mas vê que, de repente, você parece ser um louco, então deixa aí que ele não vai fazer mal nenhum. Então, nós devemos ter isso também durante a nossa caminhada, ter essa sabedoria, né? Uma questão de fidelidade. A história de Davi nos apresenta lições valiosas. Entre elas, destacamos a fidelidade que foi mantida intacta mesmo diante de tantas adversidades e perseguições. Note que, independente das circunstâncias, o caráter de Davi estava inabalável. O que isso quer dizer? A fidelidade que Davi tinha para o Senhor continuava.
Davi continua fiel ao Senhor, apesar das perseguições, apesar das lutas, apesar das provocações, das ciladas de Saul, apesar de ciúme, de toda a questão ali que Davi passava, Davi continuou firme no Senhor. A sua fidelidade estava inabalável. Ninguém conseguia destruir a confiança de Davi para com Deus. E é assim também você, jovem. Você é uma pessoa que precisa continuar fiel ao Senhor, apesar das adversidades da vida. As perseguições vêm? Sim, as perseguições virão. Inclusive, às vezes, até dentro da igreja, né? Infelizmente, como Jesus falou, né? Que o inimigo do homem vem da própria casa, né? Então, é possível? Sim, é possível, infelizmente. Então, pode vir dos seus irmãos, pode vir até de uma questão da família, da sua família mesmo. Então, as perseguições podem vir de qualquer lugar. Mas, independente das circunstâncias, apesar da tristeza que isso vai te causar, a tristeza que eu digo pela perseguição, de repente vindo da sua casa, por exemplo, você vai ficar triste? Claro que vai. Imagina o seu irmão, o seu primo, por exemplo, a qual você gosta tanto, está te perseguindo. É claro que isso vai te trazer uma tristeza, mas você precisa ter a sua fidelidade para com Deus inabalável. Nada pode acabar com a sua fidelidade ao Senhor. Na caminhada, a provisão do Senhor. O Senhor, diante da fidelidade de Davi, proveu tudo o que foi necessário para a difícil jornada rumo ao trono de Israel. Quando somos fiéis e gratos ao Senhor, Ele cuida de todos os detalhes necessários ao cumprimento de seus propósitos para com a nossa vida. Quando você tem uma vida de propósito, o Senhor vai prover para a sua vida. Quando você é fiel ao Senhor, o Senhor vai prover. Ele vai te dar todo o apoio até você chegar ao destino, ao propósito que Deus quer para você. Lembra de Esther? Esther tinha um cenário contra ela ali. Mas o que Esther fez? Esther orou ao Senhor, pediu a Deus. E o que aconteceu? Grande foi a vitória da jovem Esther. Então observa que na caminhada a provisão do Senhor ela acontecerá. Mas na minha caminhada para a provisão do Senhor chegar até a mim, eu preciso ser fiel a Ele. Eu preciso ser obediente a Ele. Eu preciso estar com comunhão com o Senhor para que assim Ele venha prover todas as minhas necessidades. Portanto, continue fiel na presença do Senhor, porque certamente o Senhor fará cumprir os seus propósitos na sua vida. Tempos de aprendizado. Em Nob, uma espada. Em seguida, pediu também ao sacerdote uma espada, já que estava desarmado e desprotegido. A resposta foi surpreendente. Não haviam espadas e nem lanças ali, com a exceção de uma, a que fora de Golias. Lembrando que foi justamente com essa espada de Golias que Davi matou Golias. É interessante que muitas vezes, como nesse caso, o Senhor te entregará nas suas mãos o mesmo instrumento que outrora você venceu. É possível, em algumas circunstâncias, acontecer essas coisas. Geralmente, o que acontece é o Senhor te dar novos desafios, novas circunstâncias. E nisso Ele vai te dando novos instrumentos para você fazer, novos instrumentos para você trabalhar. Mas é possível, como foi o caso de Davi, o Senhor usar o mesmo instrumento para a sua vida com um propósito diferente. Por quê? Porque Ele é Deus, Ele faz da forma que Ele quiser, Ele age da forma que Ele bem entender. Então, quando nós temos entendimento deste negócio, nós compreendemos. Olha, outrora eu matei Golias com essa espada, agora eu vou aqui manuseá-la de uma forma diferente, né? Eu estava já com um aprendizado, ele estava com mais habilidade, porque à medida que você vai manejando a espada, e nós podemos fazer a espada aqui no sentido da palavra, quando você começa a manejar a Bíblia, a palavra do Senhor, a espada, o que acontece? Você vai tomando mais habilidade, você vai ficando mais ágil, mais rápido, muito mais habilidoso, muito mais efetivo, muito mais direto. Então é importante que você compreenda que muitas vezes o Senhor pode te usar com o mesmo instrumento de forma diferente. Tempos de caverna. Davi escreveu o Salmo 142 em um momento extremamente difícil,
na caverna, talvez de Adulão. Em fuga da perseguição feroz de Saul, lá na escuridão e no silêncio, o fugitivo pôde chorar e confiar com ainda mais convicção no Senhor. À medida que nós temos uma vida próspera, uma vida boa, tranquila, geralmente nós nos acomodamos na presença do Senhor. Está muito bom por aqui e é por aqui mesmo que eu vou ficar. Você fica lá sentadinho, tranquilo, não faz muita força, porque você está acomodado àquilo ali. É diferente da águia. A águia não fica acomodada. A águia, cada dia, ela dá um voo diferente. Então, a águia, ela tem a visão extraordinária, né? Tem uma visão espetacular. Então, veja que aqui no caso de Davi, foi na escuridão e no silêncio, né, a solidão, que ele foi fazer o quê? Que ele foi buscar a presença do Senhor. Então, ele buscou em oração, ele meditou na palavra, ele começou a chorar e confiar mais no Senhor. Por quê? Porque é nos desertos que nós vivemos que nós vemos como Deus é conosco. Sabe por quê? Porque no deserto, ou aqui no caso na caverna, você não tem recurso, você não tem nada para você fazer, você não consegue fazer nada. Lembra até que eu falei lá da questão do corvo? Deus já usou o corvo ali para alimentar Elias. Contudo que é possível que aqueles corvos ali, pode ser que não sejam animais, né? Pode ser que não sejam aves, sejam na verdade árabes, né? É possível de serem árabes, mas se não vem ao caso. Aqui é só para nós entendermos que Deus usa quem Ele quer. Então, na caverna, Deus pode até usar até o corvo para te alimentar, se for o caso, se for a vontade do Senhor. Mas, de modo geral, no deserto é que você verá. Porque quando você tem dinheiro, por exemplo, e recurso, então, se você está com uma enfermidade, por exemplo, você corre para o médico, você tem dinheiro para pagar o médico e você é curado daquela enfermidade porque você tem dinheiro. Agora, se você não tem, o que é que você faz? Você vai orar. Você vai buscar o Senhor. Então, a grande questão é, quando nós estamos na escuridão e no silêncio, e nesse caso fugindo do adversário, é nessa hora que nós vamos orar com mais fervor, vamos meditar com mais sinceridade, vamos chorar, vamos derramar o nosso coração diante do Senhor. É por isso que as vitórias vêm. Não é somente porque você orou, é porque você orou com toda a sua sinceridade, com todo o seu coração, às vezes até mesmo com toda a sua aflição. Então o Espírito Santo leva os seus gemidos inexprimíveis para a presença do Senhor. Então observe que não é somente o fato de você orar, pode ser também a questão do ambiente, que o ambiente vai te forçar isso, você não tem uma outra opção senão orar e buscar a presença do Senhor. Um processo contínuo. A aprendizagem é uma ação contínua. Ninguém aprende de forma instantânea, nem amadurece em segundos. É no processo que somos preparados para os próximos passos. Todos anseiam a linha de chegada, mas é nessa dinâmica que as histórias são escritas e os planos se concretizam. É muito interessante a questão do processo. Como você sabe, eu estou passando por um processo um pouco doloroso, né? Eu estou sentindo algumas dores e eu estou fazendo algumas fisioterapias, né, para melhorar. Então amanhã, permitindo o Senhor, eu vou tomar uma injeção para ver se realmente as coisas estão funcionando. A grande questão é, a dor é no processo. A grande questão, até estava falando com uma das fisioterapeutas, que o grande problema da dor é que ela está no processo, ou seja, é no momento. Se você faz um esforço, você sente dor. Não seria tão bom, eu até brinquei com uma fisioterapeuta, seria tão bom se a gente acontecesse, fizesse tudo o que tinha que fazer, de repente, rápido, fizesse tudo, e depois a dor doesse depois. Mas não, ela dói no processo. E é por isso que é difícil de fazer. A águia, por exemplo, ela dói no processo, ela sente dor no processo. À medida que ela vai batendo com o bico na rocha, vai doer, mas ela continua. Está doendo, mas ela continua batendo. É no processo que dói. E é isso que é ruim. É por isso que muitas vezes as pessoas não querem passar pelo processo. Por quê? Porque o processo causa dor. E é uma dor que dá uma dor na alma. Então veja que é importante o processo. Veja Jesus, por exemplo. Jesus demorou 30 anos para começar o seu ministério. O que Jesus passou durante todo esse tempo? Veja o processo que Jesus passou na cruz do Calvário.
e foi uma dor imensurável. Mas foi o quê? Foi no processo. Então, quando você está passando no processo, você vai sentir dor. E é geralmente nesse âmbito que você será esquecido, que as pessoas não se lembrarão de você, as pessoas não te visitarão. Porque olha a questão da águia, é difícil, é extremamente raro uma pessoa ver uma águia morta. Por quê? Porque quando ela sente que ela vai morrer, ela sobe nas montanhas e morre nas montanhas. Até para morrer, ela escolhe o lugar. Para quê? Para que ninguém a veja. Então, quando nós estamos nesse processo, que muitas vezes é até para abater também a nossa vida, de repente, por algo que nós estamos fazendo, ou às vezes nem fizemos, mas temos que passar pelo processo para aprender, o que acontece? Nós fugimos da presença de todas as pessoas e ficamos à parte, chorando sozinhos, sentindo a dor sozinhos. Então é importante, jovem, que você compreenda que a dor ela vem no processo e o processo ele precisa de tempo. Por exemplo, José foi preparado por 13 anos. Imagine você 13 anos numa questão de sofrimento. Moisés foi 80 anos no processo, né? Josué por 40. Imagina 80 anos no processo, 20 anos no processo, 50 anos naquele processo de padecer. É difícil? Sim, é difícil, mas é para isso que o Senhor nos chamou. Nós temos que passar pelo processo. Por quê? Porque é no processo que nós somos forjados. É no processo que nós somos preparados. Quando você tem uma ferramenta na sua casa, por exemplo, uma chave de grifo, por exemplo, ou qualquer uma ferramenta de ferro, aquele ferro não chegou pronto na sua mão por acaso. Ele passou pelo fogo, ele foi prensado, ele foi levado às mais altas temperaturas, foi no fogo mesmo, foi moldado daqui, puxado dali, depois resfriado para chegar naquele molde que você conhece. É assim que é feita a ferramenta. Então, aquela chave de grifo, nesse caso, ela foi forjada. Então, ela foi preparada. Então, ela foi preparada pelo fogo, pela questão de um puxa daqui, outro puxa de lá. Então, tudo é um processo. Então, o processo, ele é contínuo, ele não para nunca no nosso caso. A ferramenta está pronta para você. Mas nós, que somos ferramentas nas mãos do Senhor, esse processo nosso nunca acabará. O nosso processo, aliás, é contínuo, mas ele vai ter um fim? Sim, ele terá. Quando ele terá um fim? Quando o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja. Então, observe que, independente do tempo, por exemplo, se você viver 100 anos, o teu processo demorará 100 anos para ser concluído. Então, é 100 anos de sentindo dor, sentindo desprezo, sentindo rejeição, entre tantas outras coisas. É o processo. Se você viver 120 anos, são 120 anos de processo. Então é importante, jovem, que você compreenda que vai doer, mas o processo ele é extremamente necessário, justamente para que você seja forjado. E aquilo que é forjado é firme. Ninguém consegue derrubar. Então que você continue sendo forjado pelo Senhor para a honra e glória do nome santo do Senhor. Hora da revisão. Melhor, conclusão. Davi passou por períodos de perseguições, lutas e lágrimas, e em todos os momentos o Espírito de Deus era com ele. Sem dúvidas, um convite a todos nós para nos permitirmos ser forjados pelo Senhor. Lembra lá do Jeremias, capítulo 18? Que fala lá do oleiro? O vaso, ele se quebrou na mão do oleiro, então ele fez de novo. Ou seja, aquele vaso passou por mais um processo, até ficar perfeito na mão do oleiro. Assim também somos nós. Nós também somos como um vaso nas mãos do oleiro. Então, vai doer? Claro que vai doer. O Senhor vai amassar o barro? Claro que vai amassar. Vai apertar? Vai moldar? Claro que vai. Mas é necessário para que nós venhamos estar na presença do Senhor e ser um vaso novo, um vaso perfeito nas mãos do Senhor. Então veja que Davi passou por todo o processo antes de ser rei de Israel. Ele chorou muito, teve muitas lutas, muitas lágrimas, perseguições, mas isso foi importante para que ele viesse ser perfeito na presença santa do Senhor. Hora da revisão. Número 1, que todos nós precisamos de alguém que possa nos ouvir.
aconselhar e orientar nas mais diversas áreas, inclusive na espiritual. Samuel era um homem de Deus e tinha a palavra certa para Davi. Número 2. Na primeira vez, fingiu-se de louco. Na segunda vez, fez um acordo de cooperação militar que não foi cumprido por Davi, mas que lhe permitiu morar por 1 ano e 4 meses em terras filisteias. Número 3. A Deus, mediante a afronta de Golias, a Saul, mesmo com tantas perseguições, a Jonatas, mesmo anos após a morte deste, no caso de Mefibosete, a sua família, deixando-os protegidos em terras moabitas. Número 4. A espada de Golias esteve nas mãos de Davi em 2 momentos. O primeiro, quando ele a usou para matar o gigante. O segundo, quando a usou já com muita experiência para se defender durante as perseguições que sofria. A reflexão se refere ao entendimento do amadurecimento e preparo de Davi entre os 2 períodos. Número 5. Eram homens que também sofriam, choravam e amargavam histórias de lamento. Então que nós venhamos a cada dia mais estar na presença santa do Senhor, para sermos forjados pelo Senhor, apesar da perseguição implacável. O mundo persegue os jovens. O mundo é implacável com os jovens. O sistema é implacável, quer levar o jovem de qualquer maneira para o mundo. E o mundo usa várias artimanhas justamente para levar os jovens para a perdição. Mas apesar disso, jovem, continue firme. Apesar das ofertas do adversário nas mais diversas áreas da sua vida, como, por exemplo, bebidas alcoólicas, por exemplo, prazer, tanto inclusive o prazer carnal, prostituições, entre tantas outras coisas, não se deixe levar pelas oferendas do adversário. Apesar da perseguição implacável do adversário e do mundo para a sua vida, lembre-se, você é forte porque já venceste o maligno e a palavra do Senhor está em vós e você é forjado pelo Senhor. E lembre-se, você é uma águia e a águia sempre voa mais alto. E que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!